Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para ensinar um assunto que vocês gostam, um assunto que vocês todos os dias se deparam, que é o relógio. Quem aqui sabe ver as horas? Ah, é fácil, né, ver as horas. Agora eu vou perguntar de um jeito diferente. Quem aqui sabe ver as horas em um relógio de ponteiro? Hum, agora ficou mais difícil, né? Hoje eu vou ensinar, tá bom? Então é o seguinte, esse é o meu relógio de ponteiro, tá? Mas antes de eu ensinar, eu vou falar algumas coisinhas. Bom, vocês sabem que o dia tem 24 horas, né? E 24 horas significa que é 12 mais 12. Se no relógio os números vão do 1 até o 12, significa que o relógio dá 2 voltas para completar o dia. Então ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. É por isso que em alguns relógios não aparecem o número 1, 2, 3, né? Aparece o número 13, 14, 15. Ah, professor, então é por isso. Porque no relógio só vai até 12. Aí depois a gente vai olhar as horas e tem 13, 14, 18, 19. Esquisito, né? Então é por isso, é porque o relógio dá 2 voltas. Em alguns relógios, depois do 12, ele começa a marcar 13, 14 até o 24, tá bom? Como esse relógio de ponteiro não muda os números, então depois do 12 ele volta para o 1. Mas nós sabemos que esse 1 já é 1 da tarde. Então é o seguinte: o dia começa a ser contado quando dá meia-noite. E meia-noite é 12 horas, tá bom? Então a gente sempre vai começar o dia a partir da meia-noite. Por que meia-noite? Porque, ó, é a metade do relógio. O 12 está no meio, tá bom? E porque meia-noite é a noite, né? Então, meia-noite, tá? Então, 12. Aí a gente fala 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Aqui a gente fala meio, só que agora não é noite, é dia, porque já estamos na metade do dia. Meio-dia é considerado a metade do dia. Metade porque está na metade do relógio, tá? Na metade do relógio significa também que já deu uma volta. Então tá bem na metade, falta outra volta para completar. Tudo bem? Então, muitas vezes a gente vai ouvir a palavra meio-dia. Então, meio-dia significa que já deu uma volta, falta mais uma volta. E também porque está no meio do relógio, tá? Aí, depois do meio-dia, a gente não conta mais manhã. A gente vai contar agora tarde. Então, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. 6 horas da tarde. E depois aqui das 6 horas da tarde já começa a anoitecer. Então a gente não fala mais 7 horas da tarde. A gente já fala 7 horas da noite, porque tá começando a anoitecer, tá? 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite e meia-noite. Por que meia-noite? Porque terminou a volta, ó. Não começa aqui à noite, ó, das 6 às 7. Então, a metade do relógio, ó. Ó, essa metade já foi. Por isso que a gente fala de meia-noite. Já se passaram meio tempo da noite. Tudo bem?
Bom, no relógio nós temos 3 ponteiros, tá? Nós temos o ponteiro da hora, que marca as horas, temos o ponteiro que marca os minutos e o ponteiro que marca os segundos, tudo bem? O ponteiro dos segundos, ele é o maior de todos, mas tem muita gente que se confunde com o minuto, porque o minuto também é grande. Por isso, o ponteiro do segundo sempre vai ser de cor diferente, para que as pessoas não se confundam com o tamanho. Tudo bem? Por quê? Porque a diferença de tamanho é bem pouca. Então, na hora da pressa, que a gente olha no relógio, bate o olho para saber que horas são, pode ser que a gente se confunda, porque a diferença é bem pouquinha e a gente tem que prestar bastante atenção. Então, eles tiveram a ideia de colocar uma cor diferente, para a gente saber que essa aqui, esse ponteiro, não está marcando os minutos, certo? Bom, o ponteiro das horas, ele vai indicar os números de acordo com o que está no relógio, certo? Agora, o ponteiro dos minutos, ele marca de um jeito diferente. Por quê? Porque ele vai marcar de 1 em 1, tá? O ponteiro das horas, quando ele está aqui no meio, ó, quando ele está aqui no meio, significa que ele já saiu daqui e está indo para esse horário. Agora, o minuto, ele precisa contar de 1 por 1. Por isso que no relógio de ponteiro tem sempre esses risquinhos aqui, ó. Tá? Então, o ponteiro dos minutos vai contar de 1 em 1. Mas, para o número da hora chegar no outro número, é sempre de 5 em 5. Vamos ver, ó. Sempre começa com 5. E o primeiro número do relógio é o 1, né? Então, se o ponteiro do minuto estiver aqui, a gente fala que é 5 minutos. Quando o ponteiro chega aqui no 2, a gente fala que são 10 minutos. Mas aí, ó, depois do 2, ele vai para 11, 12, 13, 14. E quando chega no vermelhinho aqui, ó, que tá marcando no 3, a gente fala que são 15 minutos. E assim, sucessivamente. 20, 25... 30, esse 30 a gente sempre fala que é meia, tá? 1h30, 2h30, 3h30. Por que meia? Porque está na metade do relógio, lembra? Aí vai para 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos e 60. Isso significa que 1 hora tem 60 minutos, porque aqui acabou o relógio, né? Quando chega aqui, ó, no vermelhinho aqui do 12, acabou, porque aí depois já conta a segunda volta, certo? Então, 1 hora tem 60 minutos, certo? É por isso que a gente conta até os 60. Mas quando o relógio do minuto tá aqui, a gente não fala 8 horas e 60 minutos. Não, a gente fala 8 horas. Porque aqui ele termina, mas ele também começa, lembra? 0. Aqui, lembra que aqui é meia-noite, é o horário que começa o dia? Então aqui a gente também conta como 00. Então ele pode ser 60 na segunda volta, né? E 00 na primeira volta, que é o comecinho. Tudo bem? É um pouquinho complicado, porque é muita informação, é muita regrinha, mas a gente vai praticar bastante e vocês vão conseguir pegar esse jeito aqui, porque é muito interessante e muito facinho o relógio, certo? Então agora bora para as atividades. Antes de iniciarmos nossas atividades, vamos recapitular só para a gente não esquecer. O ponteiro pequeno marca as horas, lembra? O ponteiro maior marca os minutos. Os minutos são contados de 5 em 5, tá? Na verdade, eles são contados de 1 em 1. Mas a maioria dos relógios, eles só tem esses ponteirinhos aqui, ó, os vermelhinhos, tá? Que são os ponteirinhos dos números que representam as horas, tá bom? Então, de um número para o outro, a gente sempre conta de 5 em 5. Então, a gente sempre começa no 0, que é o 12.
tá? Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Tudo bem? Um dia tem 24 horas. Lembra que são 2 voltas inteiras no relógio? 12 mais 12, 24. Uma hora tem 60 minutos, né? Que a gente conta de 5 em 5 até dar 60, tá bom? A primeira volta sempre começa com o 0 e quando termina, chega no 60. Um minuto tem 60 segundos também. Lembra do ponteirinho dos segundos? É que nas atividades a gente não conta ele, pra gente não se confundir. Mas ele tá sempre aqui, ó, contando de 1 em 1 em 1, tá bom? E o ponteiro dos segundos é a mesma coisa que o dos minutos. Eles vão contar sempre de 5 em 5, tá? De um número para o outro. E uma volta completa dá 60 segundos. Tudo bem? No ponteiro do minuto, ele completa 1 hora. No ponteiro dos segundos, ele completa 1 minuto. É que o ponteiro dos segundos, ele anda mais rápido, tá bom? Nós chamamos de minuto 30, nós chamamos de meia, tá? Ou meio, meio-dia e meio, meia-noite e meia, 1h30, 2h30, 3h30. Nós chamamos de meia ou meio porque é a metade de 60, também é a metade do relógio, lembra? Tá? Então, 30 mais 30 dá 60. Lembra que vai até os 60? A metade de 60 é 30, por isso que a gente chama de meia, tá bom? Então, com essas informaçõezinhas, a gente não esquece mais, tá? E bora para as atividades.